Se você acredita que a sua argumentação de vendas é o que vai fazer você vender, você pode estar errado. Olha a regra número 4 que diz: as pessoas não discordam dos seus próprios dados. Bom, mas o que isso quer dizer? Quando você está tentando argumentar alguma coisa, eu acho que todos nós que já trabalhamos em vendas já passamos por essa experiência. Você está usando a sua argumentação ali e o cliente está ouvindo e está com aquela cara, né, meio estranha assim, de não estar concordando muito, mas ele fica ouvindo você e você se entusiasma, porque ele não diz nada em contrário, você acha que está, se você está falando, você está vendendo, né? Atenção, esse é um dos maiores erros em vendas, você achar que porque você está falando, você está vendendo. E aí o que acontece é que você começa a jogar um monte de coisa em cima do cliente, que são as suas argumentações, você tenta trazer para ele os motivos que ele deveria comprar de você, certo? Que são as argumentações de vendas. E aí, essa natureza de um diálogo meio que unilateral, onde você tenta convencer uma pessoa, provoca uma resistência natural do outro lado. Acho que vocês já ouviram, não é bem assim, as coisas aqui são diferentes, expressões como essa são muito comuns no cliente, mas isso não é tão importante, e assim vai. Então, o cliente começa a se defender, a reagir, né, das tuas argumentações, porque é natural, né? Ele não está concordando porque uma razão muito simples está acontecendo. Não é ele que está dizendo. Então, se você está dizendo uma coisa, ele tem condições de discordar, né? Ele pode e deve discordar, certo? E o que a gente diz é que no processo de argumentação que você faz, ao invés de você usar a sua argumentação, os seus motivos para o cliente comprar, a primeira coisa que você deve fazer é fazer o cliente falar os motivos, as razões que ele teria para comprar de você. A partir daí, você usa essa informação como a sua argumentação. Ou seja, o segredo está em usar o que o cliente diz para você para justamente fazer a melhor argumentação de vendas. Consequentemente, se você está falando uma coisa que o cliente já te disse, vai ser muito difícil para o cliente dizer, não é assim, não, foi ele que falou. Então, se ele falou as coisas, né, dificilmente ele vai ir contra. Quando você pede mais informações, dados sobre a situação do cliente, pede para ele descrever, trazer narrativas, né, da situação, ele está trazendo à tona a realidade dele, do ponto de vista dele, da forma com que ele vê, com as palavras que ele usa. E se você usar essas informações, né, que foram testemunhos dele, né, ou dela, no caso, você pode também usar isso como uma parte importante, né, e inclusive validando. À medida que você vai conversando com o cliente, você vai dizendo, bom, você me disse isso, isso e isso, entendi isso, isso e aquilo, né, você está preocupado com essa situação, com aquela outra situação, você vai repetindo e vai reforçando aquilo que o cliente está falando da situação que está incomodando ele. Essa é a verdadeira argumentação, é isso que vai trazer grande impacto. E você vai usando isso no processo de vendas. Você vai validando, vai colaborativamente trabalhando com o cliente, inclusive no desenho da solução, né? A gente sempre diz que o cliente tem que ser cúmplice do desenho da solução, ele tem que trabalhar com você, você e o cliente têm que co-criar a solução por problema que ele está trazendo. E uma vez que ele está co-criando, está colaborando com você e vocês estão trabalhando juntos, ele faz parte da solução. Uma vez que ele faz parte da solução, é muito difícil ele ir contra ela, porque ele vai se ver nessa solução, certo? Agora, se você faz tudo isso de forma unilateral, de forma arrogante, e tenta convencer o cliente, aqui estão os motivos, aqui está a solução, vai comigo, vai dar tudo certo, você vai acabar com os problemas, confia em mim, etc e tal, né? E usando os teus pontos de vista e a tua argumentação sem considerar a perspectiva do cliente, você corre grande risco de ser contestado. E o que é pior, gente, no dia a dia a gente vai aprendendo. Muitas vezes o cliente não vai nem te dizer. Ele nem vai te dizer que não concorda com você, que não acha que esses são os motivos, e você vai ficar todo entusiasmado, todo achando que vai dar certo, que você vai fechar aquela venda quando o cliente já decidiu que você não sabe da situação, que você está sendo arrogante, tentando desvendar uma solução da qual ele não tem nenhuma participação ou comprometimento. Legal?
Então, por isso que a gente diz, né? Trabalhe essas informações do cliente, use essas informações do cliente para criar a melhor argumentação de vendas. Porque se você usar as informações que vieram do cliente, através da sua excelente investigação, você certamente vai desenvolver uma melhor argumentação para o seu fechamento dessa venda que você tanto deseja.